O técnico Eduardo Cudê começa a repassar uma responsabilidade muito importante na equipe do Internacional. Um jogador que agora vai receber protagonismo na sequência do Internacional entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A gente também traz a versão da direção colorada sobre as possibilidades de vendas de atletas importantes do elenco, como Vitão, Fabrício Bustos e o meia Maurício. Afinal, eles serão vendidos para o futebol europeu? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu trago detalhes sobre o novo jogador que ganha uma responsabilidade importante na equipe do técnico Eduardo Cudê. E as vendas vão acontecer no meio dessa temporada para a Europa? A gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, por aqui não perde nada dos conteúdos, somos mais de 63 mil inscritos, então dá a força do like, te inscreve, muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita, só rolar a tela para baixo e apertar no inscrever-se e ativa o sininho para ser notificado de todos os conteúdos. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair se divertindo e brincando com moderação sempre lá na KTO. Hoje tem dupla Grenal em campo, tem o Grêmio contra o Huachipato pela Copa Libertadores da América. Uma vitória do Grêmio tá pagando 2,40, um empate 3,33 e uma vitória do Huachipato tá pagando 3. Ou seja, se botar 5 pila na vitória do Huachipato, ganha 15 reais. Se tu botar 5, se tu botar 10, tu ganha 30. Eu vou jogar nesse empate. Vou jogar 20 pilinha ali no empate para ganhar uma grana, ganhar meus 60, um pouquinho mais de 60 reais lá na KTO, no empate entre o Huachipato e Grêmio. E tem o Inter contra o Tomayapo. Vitória do Tomayapo tá pagando 14, para vocês terem noção do quão zebra seria uma vitória do Tomayapo hoje. Empate 6,66, eu vou jogar no Inter e me garantir 1,20. Tu também pode fazer isso, corre lá na KTO. E, gente, sobre esse jogo contra o Real Tomayapo, a gente falou aqui que o Cudê tem pelo menos 5 desfalques para essa partida. O Wanderson, que já estava no departamento médico, Rocher, Borré e Ener Valencia com as suas seleções na Copa América. E por último, o Arangues, que não está 100%, ficou fazendo um trabalho de controle de carga lá em Itu, no interior de São Paulo. Só que especificamente sobre 2 desses 5 desfalques que eu quero falar. Borré e Ener Valencia. Dentro disso, pessoal, o que a gente vai ver acontecendo? Uma responsabilidade maior para uma dupla de ataque inédita. Alan Patrick e Lucas Alario, que quando jogaram juntos foi o Alario com mais um atacante, ele sendo a referência, e o Alan Patrick no meio de campo. Hoje o que a gente deve ver deve ser um ataque com Alan Patrick e Lucas Alario e voltar a ver o Alan Patrick formando dupla de ataque com alguém. Porque desde que tinha aí Borré e Ener Valencia nos últimos 2 jogos, contra o Belgrano, o Alan Patrick numa linha mais recuada, de meia mesmo, sua posição de origem, e contra o Cuiabá, ele sai do banco na segunda etapa, e aí já sai o Ener Valencia também, e de fato teve um ataque com Alan Patrick e Rafael Borré. Mas o ponto é esse, um novo ataque no Internacional, Alan Patrick e Alario, e uma responsabilidade maior para o Lucas Alario, atacante argentino do Internacional, porque o Ener Valencia e o Borré vão jogar primeiro amistosos, a data FIFA começou oficialmente ontem, nesse meio de semana eles jogam amistosos pela seleção equatoriana, o Ener, e pela seleção colombiana, o Borré, mas tem todo o período de Copa América, que só a fase inicial ali, os primeiros jogos, dá praticamente um mês. Então eles vão ficar um mês fora certo. Se eles forem avançando com a seleção do Equador e com a seleção da Colômbia para oitavas, quartas, enfim, pode chegar a 40 dias de desfalque desses 2 jogadores. Então, aumenta e tem que aumentar o nível de competitividade do Lucas Alario e a responsabilidade dele dentro do plantel do Internacional nesse momento, porque ele vai ser a principal referência do ataque do Inter. Bom, gente, o que eu quero falar agora com vocês, tá? Eu quero falar sobre vendas, porque tem repercutido bastante, tá? A situação de pelo menos 3 jogadores do Internacional. Fabrício Bustos, Vitão e Maurício.
Esses 3 jogadores estão na mira da Europa. Um deles mais na mira do futebol brasileiro, que é o Maurício. Os outros 2 na mira da Europa. Eu já falei aqui, o Bustos tem contrato até o final do ano com o Inter e está sendo sondado pelo Villarreal, tá? Da Espanha. O Vitão, ele vai assinar um contrato em definitivo com o Inter no meio desse ano, porque é quando termina o contrato dele de empréstimo com o Inter, né, dentro da normativa da FIFA, que congelou o contrato dele lá no Shakhtar da Ucrânia, só que o contrato com o Shakhtar também termina no meio desse ano, então ele vai ficar livre no mercado. O Inter tá esperando porque pode ser que pinte mais uma normativa da FIFA, pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Não existe ainda uma resposta sobre isso, mas no meio do ano vai ter que definir a situação do Vitão, se ele vai ficar, seja por mais um empréstimo dentro da normativa da FIFA, ou se ele vai assinar em definitivo com o Internacional, receber valor em luvas, um aumento salarial, enfim, tá? Mas o Vitão tá na mira do Betis. Ele já esteve na mira do Valência, teve proposta do PAOK da Grécia quando ele chegou em 22, ele sempre foi se mantendo dentro das normativas da FIFA, né, que foram sendo renovadas de temporada a temporada. Ele renovou seu empréstimo 2 vezes por conta das normativas, sem o Inter precisar adquirir ele em definitivo ou pagar pro Shakhtar para ter ele por empréstimo mais um tempo. O Inter tá muito seguro de que o Vitão vai ficar, tá? O Inter tá muito seguro. Mas o que eu já ouvi é que sim, não tem como o jogador ficar alheio ao interesse do futebol europeu. Ainda mais um jogador jovem de 22, 23 anos como o Vitão. Em relação ao Bustos, ele tem contrato até o final do ano, tá? E o Inter não quer perder ele. E aí tem uma sondagem do Villarreal, tem uma cláusula de renovação automática, de acordo com o número de jogos que o Bustos fizer na temporada, ele deve bater. Ele jogou 20 dos 25 do Internacional como titular. E dos outros 5 que ele não foi titular, ele entrou em 3. Então, de 25 jogos na temporada, ele só não jogou 2. Então, o Bustos deve sim renovar automaticamente o seu contrato com o Inter, ficar aqui por mais 3 anos, pelo menos, que é o que prevê essa cláusula de renovação automática. E tem a situação do Maurício, que a gente sabe que o Inter quer segurar até dezembro. Teve uma oferta do Palmeiras na última janela de 14 milhões de euros. O Inter tem 50%, ficaria com 7, metade do valor. Só que o Inter quer um valor maior pelos seus 50%, que é entre 8, 9 até 10, quem sabe, milhões de euros. Mas a ideia do Inter não é vender nenhum desses ativos agora, tá? E isso é importante frisar aqui. A ideia do Inter não é vender esses ativos agora, e sim somente no final do ano. E aí eu não tô nem falando do Bustos e do Vitão, tá? Porque a ideia do Inter não seria perder esses jogadores também para a próxima temporada. Mas o Inter sabe que não vai ter como segurar o Maurício para 2025. Então essa é uma venda óbvia, até porque o Inter tem que bater uma meta orçamentária de vendas, né? De 135 milhões de reais. Então as vendas vão precisar acontecer, mas o Inter não quer que elas aconteçam no meio dessa temporada, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!